Olá pessoal, aqui é André Pugliese, eu estou aqui com o Marcos Uchoa, repórter da TV Globo, aí de larga experiência em eventos internacionais, coberturas internacionais de todo tipo. Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar do princípio e saber a tua experiência em Copas do Mundo, né? Quantas Copas você já cobriu? Qual que é a tua recordação aí sobre o trabalho em Copas do Mundo? A minha primeira Copa, eu era da TV Manchete ainda, isso foi em 86, foi na Copa do México, aquela Copa que a gente perdeu para a França, nos pênaltis e tudo. Para mim era, claro, emocionante como brasileiro, né, que gosta de futebol, estar numa Copa do Mundo era um privilégio, né, era um prazer também, né? E ainda mais porque era um time que tinha jogadores que eram meus ídolos pessoais, tipo o Zico, o Júnior, enfim, que eu sou do Rio de Janeiro, enfim, claro, Sócrates, enfim, a minha grande Copa foi de 82, no sentido não profissional, mas no sentido de torcedor, que marcou mais a minha vida, etc. Tal. Depois de 86, aí, enfim, seguimos aí com as Copas, assim, claro que eu acho que para mim, eu acho que a mais marcante talvez seja de 94, que a gente estava muito tempo sem ganhar, né? Eu era criança quando a gente tinha ganho em 70, e então ser campeão foi bom demais, né? E Marcos, colocando em perspectiva a cobertura de Copa do Mundo hoje, né, 2018, ou seja, você já tem uma longa estrada, vários tipos e estilos de cobertura, né? Qual é o tipo de comparação que você faz? O que a gente pode tentar definir como uma cobertura de Copa do Mundo atualmente? Mudou muito? A essência é a mesma? Qual que é a avaliação que você faz? Não, mudou demais e mudou para pior. Você pode dizer que a única parte que melhorou foi a questão técnica, você, em termos de internet, em termos de celular, em termos da maneira do Live U, por exemplo, para fazer um vivo. Tudo isso é bem melhor. Mas o conteúdo, que é o principal, piorou muito, porque a gente tem muito menos acesso aos jogadores hoje do que a gente tinha no passado. Hoje praticamente tudo é fechado, treino de 15 minutos, você vê neguinho correndo para lá e para cá, não é um aquecimento, jornalisticamente a cobertura empobreceu demais, eu acho. Você acredita também que essa necessidade de fazer uma cobertura quase em tempo real, né, de estar sempre ao vivo, entrando ou nas redes sociais, enfim, empobreceu também no sentido de reflexão, não há muito mais tempo para se pensar sobre o que está acontecendo? Eu acho que você tem toda a razão, no sentido de que esse é um problema do jornalismo, né? Que não interessa que a tecnologia melhore, se você precisa, e você sempre precisará, né? 50 anos atrás ou 50 anos para frente, tempo para pensar, né? Tempo para pensar algo que não tem jeito, para você criar alguma coisa, imaginar uma matéria, pesquisar alguma coisa, você precisa de tempo. E hoje eu acho a cobertura exageradamente calcada em vivos, em entradas ao vivo, em que você basicamente está reciclando informações. Porque você não tem informações para cada vivo, você traz uma informação nova. A gente não tem acesso para isso, né? Ainda mais de outras seleções. Já é difícil para a gente com o Brasil, ainda mais com as outras seleções. Então, sobre esse aspecto, eu acho que realmente piorou bem. E... Tá funcionando aqui. Okay. Marcos, você é um repórter reconhecido aí em todos os campos do jornalismo, né? Até não é um repórter voltado mais para o esporte, né? Como isso te ajuda a fazer a cobertura esportiva? Como esse teu background aí, geral te impulsiona aí no teu material? Olha, eu acho assim, eu comecei no esporte e agora voltei para o esporte, digamos assim, mas eu fiquei muito tempo fazendo geral e como correspondente internacional, etc. Tal. Eu acho que o futebol, o esporte de uma maneira geral e o futebol em particular, viraram parte da cultura mundial. Você não enxerga, você conversa com outras pessoas através da linguagem do futebol, dos ídolos do futebol, dos resultados, enfim. Essa coisa nós temos em comum no planeta todo, praticamente, né? Poucos países não comungam, digamos assim, dessa cultura. E o fato de eu conhecer outros países e me interessar por história de outros países, eu acho que acrescenta mostrar a ligação que o futebol tem com a cultura de cada país, com os problemas de cada país, com a política de cada país. Por exemplo, a gente está na Rússia e, obviamente, sob o ponto de vista do Vladimir Putin,
E esse evento tem uma importância enorme, não esportiva, uma importância política, né? De se mostrar para o mundo, de mostrar para os americanos e para a Europa Ocidental que ele não está isolado, apesar das sanções, que ele está muito bem com o mundo de uma maneira geral, que ele tem uma ligação com o mundo islâmico forte, porque temos 25 milhões de muçulmanos na Rússia, que são russos mesmo, então ele quer ter uma boa relação com o Oriente Médio. Enfim, existem várias maneiras como a Copa do Mundo é utilizada. E para você entender isso, você precisa abrir o leque, quer dizer, você não pode se concentrar simplesmente em que jogador vai jogar, quanto foi o placar da partida. E, Marcos, você, né, com esse teu passado aí se dividindo entre o futebol e coberturas internacionais, como que você analisa essa questão do ponto de vista do jornalismo esportivo? Você acha que cada vez mais ganha essa dimensão mais global, ou você vê uma cobertura excessivamente boleira de questão tática, técnica? Como é que você acredita que deve ser esse equilíbrio? Porque a gente quer... Bom, você foi do esporte, ainda está sendo do esporte, mas às vezes a gente nota ainda algum preconceito com relação ao jornalismo esportivo, né? Isso existe sim, querido. É uma herança do passado, né, que realmente não se apagou completamente. De uma época que quando você entrava numa redação, se achassem que você não era nada demais, ou seja, não tinha potencial, botavam você no esporte. Havia um desrespeito no esporte. Mas, por exemplo, eu na minha vida li muito jornal, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre adorou jornal, eu vi a época em que a última página era o esporte. Aí depois você passou a ver nas segundas-feiras, né, depois do domingo, as manchetes na primeira página sobre esporte. Depois você passou a ver o cadernos de esporte. Hoje esporte é uma realidade, querido. Você tem no Jornal Nacional blocos de notícia de esporte. Se isso é bom ou é ruim, eu acho que para as pessoas, às vezes, têm opiniões diferentes. Na minha opinião, eu acho que o esporte hoje está superdimensionado em relação aos problemas que nós temos no Brasil e na sociedade de uma maneira geral. Quer dizer, nós conversamos demais de esporte e de futebol. Eu acho que a gente está se afogando em entretenimento. E dentro desse entretenimento, estou falando do Netflix, televisão, séries, iPhone, tudo isso, o futebol tem um pedaço muito importante nisso aí, muito grande nisso aí. Eu diria que a gente precisava refletir mais nos problemas que nós temos no nosso país e no mundo, né? Porque estamos falando, por exemplo, aquecimento global, né? A gente está acabando com o planeta, literalmente. Esse é um problema mundial, não é um problema brasileiro, né? Mas é um problema de todos nós. O que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? E a gente conversa muito pouco disso, ou muito pouco. Quantas mesas redondas existem sobre esse problema? Nenhuma. E de certa maneira, ridículo. É como se a gente estivesse suicidando, dançando em cima do Titanic, entendeu? Não dá. Marcos, para a gente já ir finalizando, você tem alguma passagem com relação à Copa do Mundo ou até cobertura esportiva do teu material que você assim recorde com carinho, ou alguma cobertura mesmo de uma forma mais ampla? Tem algo assim que te marcou nessa trajetória? Olha, eu já tenho 34 anos de carreira, então é difícil você escolher uma coisa ou outra assim, em termos assim de cobertura esportiva. Eu gosto muito de Olimpíadas, de uma maneira geral. Já fiz 10 Olimpíadas. E a minha primeira foi em 84, Los Angeles, fiz a Olimpíada de Inverno também. A Olimpíada ela tem uma vantagem sobre a Copa do Mundo, de que elas são 200 e tantos países, não 32, são os dois sexos e não apenas um. Ela é muito mais plural, e são 28 esportes em vez de apenas um. Então, apesar da nossa paixão sobre o futebol, a Olimpíada ela é muito mais plural, ela mostra pra gente o que é um planeta. É o único momento em que a gente realmente tem a sensação de viver num planeta, numa Olimpíada, quando você vê gente de todo tipo, de toda cor, de todos os credos, enfim, de todas as maneiras de ser, bem diferentes, juntos. E aí a gente começa a se dar conta de que, na verdade, nós somos muito parecidos, muito mais parecidos do que diferentes, né? E eu acho que isso, e o enfoque do jornalismo, de uma maneira geral, tende a ser o contrário, tende a ser mais de enfatizar as diferenças do que as semelhanças, o que eu acho um equívoco, porque realmente hoje os grandes problemas são mundiais. Então a gente tem que realmente ouvir os outros e ver os problemas que nós temos em outros lugares, como foram resolvidos, o que foram feitos. Eu acho lamentável para o Brasil que nós vivamos num mundo tão globalizado e que os problemas são tão comuns, em que o nosso jornalismo está encolhendo, em que a gente tem uma cobertura tão pobre do cenário internacional. Eu acho que o Brasil, com o tamanho que tem, com o dinheiro que tem, com a força que tem,
precisava ter uma presença internacional mais forte para mostrar para os brasileiros, olha, esse problema aqui, esse problema já foi resolvido em outro país há 20 anos atrás, fazendo isso, entendeu? Ou até, por exemplo, a gente fala hoje em dia, problemas de corrupção na política. Corrupção na política é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Corrupção na política tem no Japão, o Helmut Kohl na Alemanha foi pego por isso, o Tony Blair também, o Chirac também. É um problema mundial, não é um problema brasileiro. Então a gente tem que até discutir isso, o nosso problema político, como é que foi tratado em outros países, como é que a gente sustenta a nossa democracia de uma outra maneira. Enfim, era importante que a gente olhasse para fora e não olhasse para dentro. Nesse aspecto eu acho que a geração do selfie fez muito mal ao jornalismo. Marcos, para a gente finalizar, quando você está aqui na Copa do Mundo, aqui na Rússia ou em outras coberturas, quando você se prepara para fazer um conteúdo, eu sei que é difícil a gente fazer uma receita, até porque com alguém com tanta experiência é algo absolutamente natural, né? Mas o que você acha, o que você pretende passar quando vai aparecer ao vivo, quando quer produzir uma matéria? Qual que é a tua intenção? O que você acha que é o mais importante a ser transmitido? Eu acho que tem dois lados, uma Copa do Mundo. No começo da Copa, você está basicamente tentando também falar do país, um pouco apresentar esse país para o telespectador brasileiro. Então, é importante que tenha um lado cultural, que você mostre também outras áreas da cultura do país e da vida do país. Quando a competição começa, de fato, a coisa se afunila em relação ao interesse esportivo, né? É claro que você sempre pode trazer certos elementos para a tua reportagem da maneira de ser do futebol local e o que isso está ligado, por exemplo, à questão política. Por exemplo, eu fui fazer a seleção do Egito, que está treinando em Grozny, na Chechênia, porque que o governo russo botou eles lá por um interesse político, não tem nada a ver com futebol, enfim, isso a gente pôde fazer. Mas claro, quando começa o jogo a gente tem que falar de jogo, tem que falar de futebol, tem que falar dos craques. Nessa hora, o esporte ele é uma coisa um pouco que nem economia, é muito difícil você cobrir o esporte se uma pessoa que você não gosta de esporte e não tem experiência de esporte, porque, digamos assim, se você olha um treino, o que você vai falar de um treino? Alguém chutou, alguém cabeceou, isso não é nada, né? Na verdade, o esporte pressupõe um conhecimento prévio, né? Isso a gente tem, porque eu gosto muito de esporte, leio sobre esporte, sempre li, mesmo quando eu estava em geral, sempre continuei a ler esporte. Então, e você continua a pesquisar, agora a gente vai jogar contra a Costa Rica, por exemplo, você fala com colegas da Costa Rica, você lê jornais da Costa Rica, você tenta se aprofundar um pouquinho mais na realidade do futebol daquele país, para tentar passar um pouquinho o que é o mais interessante. Agora, sempre com a limitação, obviamente, de tempo. A gente trabalha em televisão dão pra gente 1 minuto e pouco, 2 minutos, se olhe lá, e quando dão, então você tem que realmente tirar aquele sumo, aquela coisa mais interessante, mais curiosa. Mas agora, para finalizar de fato, bom, o Brasil, né, tão envolvido com o futebol, há uma paixão envolvida, há sentimento envolvido, há uma história envolvida. Como um jornalista consegue encontrar um equilíbrio nessa cobertura, né, equilibrando jornalismo e paixão, que eu acho que até precisam se comunicar. Como que você tenta encontrar esse equilíbrio em transmitir o que você quer aqui na Copa? Eu sou torcedor, como todo mundo é torcedor, eu adoro a seleção brasileira, eu acho que a seleção brasileira nos representa como nada nos representa. A nossa bandeira, eu acho até que devia ser mudada para uma bandeira amarela, porque no mundo, e eu viajei, mais de 115 países, quando você fala de Brasil, a ideia do Brasil não é a nossa bandeira brasileira, é a bandeira, é a seleção, é a camisa da seleção brasileira. Eu acho que o nosso passaporte, se fosse amarelo com a cara do Pelé na capa, a gente entrava em qualquer lugar sem visto, sem nada, mudava muito. Essa paixão, eu acho que ela é merecida, né? No sentido de que nós somos um país de terceiro mundo, um país pobre, um país com mal de saúde, né? E nessa hora a gente encontra um esporte onde ser grande, ser forte não é importante. O que é importante realmente é a tua habilidade, o teu talento. Isso é uma coisa que nos ajudou muito, porque se a gente tivesse que competir por tamanho, por força, por saúde, a gente não iria muito longe. E a gente conseguiu ao longo dos tempos, né, desde muito tempo, né, criar uma cultura de jogar um futebol bonito, um futebol criativo, um futebol em que o ataque é interessante, porque realmente é muito mais interessante atacar do que defender. Defender é muito chato.
O interessante é estar com a bola, o interessante é você tentar driblar, inventar, criar. E a gente fez isso muito bem. Quer dizer, então, essa é uma imagem boa do Brasil, no sentido de uma coisa alegre, bonita, esteticamente bonita. Agora, a gente não pode, numa cobertura de seleção brasileira, achar que a seleção é um anúncio da Nike, né? Que só porque é habilidosa vai ganhar. Não é. Existem outras questões importantes num jogo de futebol. Existe o elemento de sorte. Nós já perdemos Copas por conta de falta de sorte e já ganhamos Copa, como no caso de 2002, eu diria, com muita sorte. A gente precisa de sorte sempre. Eu acho que no futebol as pessoas às vezes não entendem, fazem um julgamento meio moralista, o jogador não quis correr, não tinha comprometimento. Peraí, cara, ninguém que está aqui não quer ganhar. Nenhum jogador que está numa Copa do Mundo, brasileiro ou não quer ganhar. Entendeu? Claro que os caras querem ganhar, mas às vezes não jogam bem, entendeu? Às vezes erram, às vezes fazem um gol contra, às vezes você chuta, a bola bate na trave e entra, bate na trave e sai. Mas é um mesmo chute. Então você tem que ter uma certa, do ponto de vista da reportagem, você tem que ter um discernimento para ter uma certa coisa mais racional, menos assim, patriota, no sentido de analisar o jogo como ele foi, não como a gente gostaria que ele tivesse sido, né? E que é um erro, muitas vezes, do torcedor, né? De querer ver tudo pro lado dele, pênalti é só para ele, nunca é contra ele. Eu acho isso feio, eu não gosto de falsificar a realidade. Eu acho que até o papel do jornalista é mostrar a realidade, mesmo no esporte. Marcos, muito obrigado por dispor do teu tempo. Eu desculpe aí, interrompi teu lanche. Sem problema. Obrigado, hein? Valeu.